Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos. Primeiro texto, nós vamos ler alguns textos. Livro de Salmos, de número 84. De número 84, versículo de número 3. Diz o texto: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu escolho os teus altares. Gênesis, no capítulo de número 8, versículos de número 18 ao 20, é estabelecido aqui. E quando o pastor Jaime me fez esse convite, e quando eu me debrucei na palavra de Deus e me deparei com isso que está aqui, é estabelecido aqui a lei da primeira referência, nesse capítulo de número 8, versículo 18 a 20. Diz assim: saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Próximo. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, e levantou um altar ao Senhor. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. É estabelecido aqui a lei da primeira referência. Foi pela primeira vez que o homem ergue um altar a Deus. E o motivo desse levantamento desse altar é a família, é a ação de graças pelo livramento da sua família. E o altar é um lugar, nada mais é do que um lugar. E no Antigo Testamento nós vamos nos deparar com um altar que é um lugar santíssimo. Êxodo 29, 37 vai dar essa referência, que este altar, ele é santíssimo. E este altar que é erguido, o altar da família, ele não pode ser diferente dessa tipificação deste altar. A família, a sua casa, este lugar precioso, este lugar que as andorinhas fazem ninho para si e colocam os seus filhotes, esta casa, essa proteção, este lugar, ele tem que ser santíssimo. Este lugar é um lugar também de sacrifícios, requer sacrifícios para construir esse altar. Então ele tem que ser um lugar santo. E aí a gente vai observar a nossa vida, a gente vai observar a nossa casa. A nossa casa é um lugar santo, um lugar onde a presença de Deus tem que estar, acima de tudo. E para Deus estar, este lugar tem que ser santo. A gente se depara com diversos tipos de pessoas e
e de famílias, e a igreja é um espelho também da sociedade, porque nos deparamos com diversas pessoas, diversas famílias, e famílias ajustadas, famílias desajustadas. Eu estou numa etapa de fazer algumas visitas a famílias de alguns adolescentes, porque me deu conta que quando eu terminei um culto ali no anexo com os adolescentes, uma adolescente me procurou e me disse assim: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu não tenho como voltar para casa hoje, eu não posso voltar para casa. Eu falei: mas por que você não pode voltar para casa? Ela falou assim: eu não posso voltar para casa porque hoje é o dia da minha mãe receber os homens lá em casa. Imagine isso. E aí você se depara com esta situação em que famílias e casas estão completamente destruídas, desorganizadas, bagunçadas. E aí eu falei com a Ana Paula, eu falei assim: Ana Paula, nós vamos tirar um período para visitar alguns adolescentes e ver como é que são essas casas. Aí você se depara com tudo, com famílias extremamente humildes. Os pastores que estão aqui convivem com esse dia a dia no Complexo do Alemão, às vezes uma casa muito humilde, mas você entra, você sente a presença de Deus, você se depara com uma família organizada, as coisas estão nos seus devidos lugares, o chão está limpinho, a sala está organizada, está tudo arrumadinho, o café está posto na mesa, tudo bonitinho, as coisas são todas direitinhas, porque ali está estabelecido um altar do Senhor, uma casa onde mora servos do Senhor. Mas você se depara também quando você entra num determinado condomínio, num apartamento, e você entra assim, e eu presenciei essa semana, de entrar em um apartamento, você entra na sala e você se depara com uma desorganização, uma bagunça, onde que o sofá está virado para a parede, onde que a almofada está rasgada e o chão está sujo, e é uma casa de um crente, de uma família cristã. Então, o altar, a nossa casa, esse altar que é erguido, e quando Deus estabelece essas leis das primeiras referências, é porque há uma importância muito grande. A família é um altar de primeira construção, é a célula mátri, é a coisa mais importante. Se nós estamos aqui, é porque existiu uma família, e é por isso que o diabo, o nosso adversário, ele tenta destruir essa célula mátri que dá origem a tudo que somos e para que somos. Então eu busquei a Deus e pensei assim: Deus, esse altar, ele tem que ser bem erguido, e ele também é um lugar de sacrifícios, onde que há necessidade de nós sacrificarmos por isso, um lugar de perdão, um lugar de paz, um lugar de ajustes de contas importantes, porque às vezes a gente pensa que este lugar é a igreja,
A gente se depara com isso. A adoração é na igreja. O perdão é na igreja. E quando Jesus Cristo se depara com uma mulher e ela tem essa dúvida: onde eu devo adorar? Em Samaria, em Jerusalém? E Jesus apenas responde assim: que Deus, que Ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não vai ser em Jerusalém, não vai ser em Samaria, vai ser de uma forma inteira e permanente conosco. Então a adoração, o perdão, os sacrifícios começa na nossa casa, na nossa família, dentro do nosso lar. E aqui eu também destaco no Antigo Testamento pelo menos 3 tipos de altares erguidos. Eu vi que ergueram um altar de areias, altar de barros, para sacrifícios momentâneos, para aqueles que eram nômades. Esses altares eram altares provisórios. E falando sobre provisório, o perigo do provisório, o perigo que nós temos que ter com o provisório. Você está estabelecendo e erguendo algo na sua vida, e aí você pensa assim: não, eu vou erguer isso aqui provisoriamente. Eu vou fazer aqui um puxadinho, nada contra os puxadinhos, desde que já vi muitos puxadinhos extremamente organizados, mas é aquele provisório que quando se puxa aí acaba aquele provisório servindo do definitivo, e você olha para aquilo e vê que aquilo é provisório. Então o camarada que está projetando e começando algo, e ele já coloca na cabeça que é provisório, aquilo ali ele está sabendo que não vai ser o definitivo. Eu louvo a Deus que essa igreja pode até ter levado algum tempo para iniciar a obra, mas ela não começou com nada provisório. E nós estamos contemplando algo definitivo que está sendo feito debaixo de algo que é para erguer, algo definitivo para o nosso Deus. E aí, quando você parte para o definitivo, quando você parte para erguer algo na sua vida de definitivo, é muito diferente. Eu tenho um colaborador lá na minha empresa que ele é mestre em começar alguma coisa e não terminar. Ele é um sonhador, sonha e sonha muito, sonha com a sua vida familiar, de construir um lar, edificar uma família, mas ele já está aí, já completando os seus 40 anos, mas ele sonha e sonha muito. Aí ele começa e não termina, não consegue concluir. Isso acaba atrasando aquilo que Deus quer na sua vida. Então, querido, você que veio aqui essa noite, e Deus estabeleceu esse tempo para a sua vida, para falar contigo, que aquilo que você precisa fazer na sua vida familiar, passa por esses princípios da edificação daquilo que é
verdadeiro e aquilo que é definitivo. Não construa um projeto provisório, não. Caia para aquilo que Deus está te apontando e persista naquilo que Deus está te direcionando. Há muitas pessoas que desistem logo, desistem do namoro, desistem do noivado, desistem do casamento. É um lugar que vai requerer sacrifícios, mas a pessoa não quer continuar com esse projeto, e aí desiste. Mas estabelecer algo definitivo é diferente. Quando foram erguidos altares, então nós vimos que os altares construídos com areias, barros, eram provisórios. Os altares erguidos no Antigo Testamento de pedras, esses altares eram altares definitivos. São projetos definitivos na sua vida. Abra comigo o livro de Mateus, no capítulo de número 7, os versículos de número 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, pedras. Próximo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esses ensinamentos dados aqui por Jesus, é muito claro a edificação deste altar, desta casa, quando ela é edificada sobre pedras, sobre fundamentos corretos. Quando iniciou-se a obra aqui da construção, eu imagino que essa construção, ela passou por avaliações e sondagens, e contrata-se uma empresa e perfura-se o solo e faz a geotecnia daquele solo para ver quais são as bases que vão ser erguidas, as colunas, as sustentações, e ali estabelece e se calcula toda a estrutura daquela edificação, mas sabendo quais são as bases daquela construção. Eu costumo dizer que a vida do homem e da mulher, ela passa por 3 bases, e a engenharia, ela pede isso, passa por cálculos para uma coluna ficar de pé, em pé como está aqui, passa por, no mínimo, 3 forças, 3 bases de sustentação, para que uma coluna fique de pé. Se não tiver esse pé aqui, esse terceiro pé aqui, esse microfone, essa coluna não vai ficar de pé, não consegue o equilíbrio necessário. Se tiver também vai ser impossível isso ficar de pé. É necessário as 3 forças, no mínimo. Em cadeira com 4 bases, mas no mínimo 3. E as 3 bases necessárias que eu vejo, isso não está na Bíblia, mas
direcionado pelo Espírito, passa por uma fé expressiva em Deus. Todo homem e toda mulher precisa ter uma fé expressiva em Deus. Todo homem e mulher precisa ter uma profissão realizada para edificar esse altar. É necessário você ter uma profissão realizada. Um lar precisa da provisão, do sustento. Uma casa, uma família que os recursos financeiros não chegam, é difícil suportar. É necessário. Uma casa que não tem uma fé expressiva em Deus. E a outra base é um casamento feliz. Então eu tenho uma fé expressiva em Deus, eu tenho uma profissão realizada, eu tenho um casamento feliz. Aí essa estrutura deste altar está edificada sobre bases resistentes, sobre a rocha. Pode vir os ventos, pode vir as tempestades. Se seu casamento, você tem alegria, felicidade, paz dentro do seu casamento, pode vir as tempestades que for, você vai resistir e vai se manter em pé. E aí eu vejo aqui no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 25, que foi erguido um altar de pedras. Essa sustentação, ela está baseada numa rocha firme. E esta rocha firme, ela passa pela palavra de Deus, pelo sabor da meditação da palavra de Deus no seu devocional dentro da sua casa. Nós estamos agora, o ano passado nós fizemos separadamente. Esse ano nós estabelecemos que o acompanhamento da leitura bíblica, do devocional, com o roteiro que a igreja colocou, esse ano nós estamos fazendo em conjunto, os dois juntos, eu e Ana Paula. Nós estamos acompanhando todo o roteiro em conjunto. Se ela vai para um texto, um capítulo, eu também vou. E de vez em quando a gente senta junto e começa a ler junto. Isso vai reproduzir na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, uma solidez, uma base que pode vir tempestades e ventos, que nós vamos permanecer de pé diante da palavra de Deus. As polarizações que naturalmente a vida vai dar num casamento, às vezes polarizando, e um vai pensando de uma forma, o outro vai pensando de outra. Mas quando você começa a unir, despolarizar seu casamento, você com a sua mulher, você mulher com o seu marido, começa a ajustar essas polarizações, começa a entender a palavra de Deus, as revelações de Deus em conjunto, você vai crescer juntamente com a sua esposa, com o seu marido, e o seu lar vai ser edificado, este altar vai sendo edificado e construído. Assim também como pode começar a praticar aí, namorados, vocês que já estão namorando, experimente essa unidade com as bases da palavra de Deus. Vocês vão ver resultados inacreditáveis
na vida de vocês. Eu vejo aqui também que foram erguidos altares de ouro. Altares de ouro. Altares de ouro para suportar e perpetuar. Ouro é um metal que ele não sofre corrosões. É algo extraordinário o ouro. A nossa aliança é de ouro. E isso é feito para perpetuar, para durar. E este ouro, ele é provado. O altar erguido, o altar de ouro, é um altar provado. Para se obter a pureza desse ouro, 99,999, vai a 1.200 graus, o ponto de fusão do ouro. Obrigado, pastor, está sabendo mais de química do que eu. O ponto de fusão vai a 1.200 graus Celsius, e esse ponto é numa fornalha acesa. E por muitas vezes a gente pensa assim: estamos dizendo não para Satanás, estamos na vontade de Deus, estamos indo para a igreja, estamos servindo ao Senhor, estamos caminhando com o Senhor, e achamos que com isso nós não vamos ser provados. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles disseram ao rei assim: não, nós não vamos te servir, nós vamos adorar a Deus. E só que isso não foi o bastante para Deus enviar os seus anjos a Sadraque, Mesaque e Abednego e livrá-los da fornalha. Não foi o bastante. Você está dizendo que você está servindo a Deus. Você até se matriculou na escola dominical. Você se batizou em águas. Mas isso não significa que você vai estar livre das provações, das fornalhas que Deus quer extrair de você este ouro precioso. Aí aqueles 3 rapazes disseram: não, nós não vamos adorar a demônios. Nós não vamos adorar. Você que é novo convertido, que está aqui essa noite, você disse não para o diabo. Você saiu de uma vida de promiscuidade, quem sabe. Você saiu de uma vida errada e você disse não. Aí você entrou aqui e está se perguntando a Deus: mas Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou te servindo, eu estou vindo à casa do Senhor, eu agora estou vivendo uma vida correta diante de Ti. Nessa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, tipificando o diabo, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. 7 vezes mais. E Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha. Nem um fio de cabelo foram queimados. Eles foram salvos dentro de um fogo, dentro de uma provação. Então talvez você esteja se perguntando assim: mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Deus está extraindo de você um ouro purificado, porque tu és uma obra preciosa nas mãos do nosso Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. A sua família, a sua casa é algo precioso. Deus quer purificar esse lar, essa casa. Então talvez você esteja se perguntando: Deus, mas quanta provação, quanta luta
no meu casamento, na minha família, os meus filhos estão me dando um trabalho terrível. Olha, saiba de uma coisa: o que Deus quer fazer contigo é uma purificação. Comece essa noite a construir um lar, um altar dentro da sua casa, dentro da sua família, que Deus vai construir este altar purificado com ouro, com coisas preciosas para a sua vida. Saiba disso. Eu quero que a igreja fique de pé nesse instante, e nós vamos aqui estabelecer alguns propósitos na nossa casa, na nossa família. Vamos estabelecer fundamentos preciosos para a nossa vida. Primeiro passa por onde você vai edificar essa sua família. Você quer edificar a sua casa sobre areia, onde vai durar pouco tempo? No primeiro vento, essa casa vai cair. Na primeira provação, na primeira batalha, essa casa vai cair, vai vir ao chão. Vamos estabelecer o propósito aqui de edificar a nossa casa, o nosso altar. Talvez você tenha passado por uma construção desse tipo, de construir em areia, mas agora Deus estabelece para essa igreja, para reconstruir, para construir altares que estavam em ruínas. Em ruínas. E quando Deus, Ele restaura este altar, Ele restaura para um ouro purificado. Tudo que Deus restaura, Ele restaura para melhor. A restauração, Deus é especialista em restaurar coisas. Se você pegar no Antigo Testamento, você vai ver grandes transformações em homens e mulheres que foram restaurados e foram estabelecidos dentro da honra. Então eu quero dizer para você que pode até ser que você esteja vivendo em ruínas na sua casa, as coisas estão desmoronando, o tripé está faltando a sua vida profissional, a sua vida financeira, está ruindo essa estrutura, está faltando fé na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo a fé esta noite no seu coração, que o seu lar será restaurado essa noite. Aleluia, aleluia. E aí você vai ter o casamento feliz, aquilo que Deus quer para você. Amém? Amém ou não amém?